Quem nunca teve aquela sensação de terminar de estudar um assunto e logo em seguida não se lembrar mais de nada? Imagina como seria se tudo que a gente estudasse, a gente de fato aprendesse. Mas tem sim como aprender de verdade aquilo que a gente estuda. E nesse vídeo eu vou te explicar como. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, estudante de medicina na Universidade Federal do Piauí. Eu acabei de assistir uma aula de reumatologia para uma prova que eu vou ter nessa semana. E seria lindo se eu conseguisse explicar tudo o que eu acabei de ver depois de assistir só uma vez a aula. Mas a gente sabe que na prática a coisa funciona de uma forma diferente. Logo após assistir a esse conteúdo, eu tenho certeza que eu consigo me lembrar de algumas coisas principais da apresentação, uma visão geral. Mas se você me pedir alguns pontos específicos, algumas coisas importantes como exames diagnósticos, tratamento, eu não vou conseguir me lembrar de tudo. E isso tudo se deve a uma coisa que a gente chama de curva de esquecimento de Ebbinghaus. E eu sei que esse nome parece complexo, mas eu vou te explicar exatamente como é que isso acontece. E de uma forma super simples. Hermann Ebbinghaus foi um famoso psicólogo do século XIX e o primeiro a desenvolver os testes de inteligência, os famosos testes de QI. Além disso, ele criou também o conceito de curva do esquecimento. E em 1885 fez uma série de experimentos para ver como é que isso acontecia na nossa mente. Assim que a gente termina de ler, estudar um assunto ou ver qualquer coisa, conseguimos assimilar aquelas informações, mas elas são deletadas ao longo do tempo. É só olhar para o gráfico do Ebbinghaus. Como vocês podem ver, depois de 10 minutos, a gente já perdeu quase 40% de tudo que a gente tinha assimilado antes. Com 24 horas, 70% do conteúdo é esquecido. E depois de semanas, mais de 80% do conteúdo vai embora. E qual a importância de saber disso? Para conseguir traçar estratégias para reverter a curva do esquecimento. A base do meu estudo hoje, a noção que transformou o meu aprendizado, tem a ver com essa informação. Aceitar que a gente é incapaz de aprender qualquer coisa com uma única exposição é algo que você precisa fazer agora. Ah, mas eu assisti a aula e fiz um super resumo legal, fiquei assistindo com muita atenção e eu peguei tudo. Beleza, resumos ajudam sim a gente ficar concentrado assistindo aquela aula e, de fato, reter mais conhecimento. Concordo. Só que se você não fizer alguma outra coisa além disso, logo não saberá nem o que assistiu naquela aula e nem o que está no seu resumo direito. Então eu sugiro que você entenda e aceite que não dá para pegar tudo de uma vez. Vai precisar estudar aquele conteúdo mais de uma vez. Guarda bem esse princípio porque ele vai ser necessário para nortear a sua nova forma de estudar. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância de nos esquecermos. Sim, parece contraintuitivo, né? Parece que eu tô enganando vocês, mentindo aqui. E a gente pensa que o que trava o aprendizado é a capacidade do nosso cérebro de armazenar informações. E não é. Pra gente aprender de verdade, é preciso esquecer. O processo de esquecimento é muito importante. Porque imagina só, se tudo que a gente tivesse contato em um dia, tudo que a gente lesse, todas as emoções que a gente sentisse ficassem gravadas na nossa memória. A gente não ia conseguir fazer mais nada. Seria terrível. O cérebro precisa deletar algumas informações para poder conseguir reter novas. Faz parte da evolução do ser humano, biologia. E é óbvio que ele vai deletar algo que ele considera ser inútil, algo que não é utilizado. E é por isso que esquecer é importante para aprender novas informações. Imagina só se você se lembrasse de tudo que estudou no ensino fundamental e médio. Todos os fatos e detalhes sobre a independência do Brasil, por exemplo. Para a maioria de nós isso é inútil. Um conhecimento só é consolidado porque a nossa memória enfraquece todos os outros assuntos novos que a gente teve contato durante um dia. Então qual o critério que o nosso cérebro utiliza para escolher? Como é que ele vai selecionar o que vai ser só informação e o que vai se transformar em conhecimento? E o critério utilizado são os pontos de contatos que você teve com aquela informação ou com aquele assunto. Aquele assunto vai virar conhecimento quanto mais vezes você tiver contato com ele. Quanto mais vezes ele foi útil para você. É só parar para pensar. O cirurgião, o ortopedista, ele não vai conseguir se lembrar de doses de medicamentos para o coração, por exemplo. Pelo menos não de todos. Mas ele vai saber aquilo que ele precisa todos os dias na sua prática. Então, quanto mais você estuda, quanto mais pontos de contatos você tem com aquele conteúdo, mais fortes são as ligações entre os nossos neurônios acerca daquela informação. E com isso, se torna mais fácil de conseguir acessar aquilo. O mesmo vale, por exemplo, quando essas informações estão associadas a emoções, sensações, experiências muito traumáticas ou muito excepcionais, coisas que você fica muito feliz.
é muito difícil se esquecer daquilo. E é por isso que o resumo físico, por exemplo, funciona melhor do que o do digitado, de fato. Já que o ato de pensar e escrever, aquela sinestesia, a sensação de estar pensando e com o papel na mão escrevendo, faz com que a gente consiga reter mais conhecimento. É por isso que se você errar uma questão na prova e ficar pé da vida, é muito difícil se esquecer daquela questão, já que ela te gerou uma emoção. E sabendo disso tudo, como reverter a curva do esquecimento? Imagine que você vai fazer uma trilha pela primeira vez. E ao final dessa trilha tem uma cachoeira. Na primeira vez que você vai explorar, você não sabe por onde começar, quais os pontos de referência seguir, nem consegue escutar o barulho da cachoeira quando está se aproximando. E é por isso que você precisa de um mapa, de um tutorial te direcionando para o lugar certo. E na primeira vez que você for explorar aquela trilha, vai precisar ficar olhando para o mapa toda hora. Você não sabe onde é que você está. Na segunda vez, já sabe pelo menos a direção, já sabe o rumo a seguir, se é norte ou sul, mas ainda precisa olhar para o mapa algumas vezes para tentar relembrar os pontos de referência. Nessa historinha que eu contei, o mapa é o seu material de estudos, o caminho é o conteúdo que você quer aprender e a cachoeira é o seu resultado, o seu objetivo. A prova que você precisa estudar. A gente precisa ficar olhando para resumos, para o livro, para materiais várias e várias vezes, até que chega uma hora que a gente consegue explorar sozinhos, praticamente sem olhar para o mapa. Então, quanto mais vezes você faz aquele percurso, quanto mais você resgata aquela informação, mais fácil vai ser de chegar no destino final. E é assim que se transforma informação em conhecimento. E eu percebi que durante muito tempo eu estava estudando errado. Estava dando importância demais ao meu primeiro contato com o conteúdo. Ficava um tempão lendo e relendo aquele material logo na primeira vez que eu tinha contato. Mas sabe o que funciona, que faz uma baita diferença? Aceitar que não vai dar para pegar tudo de primeira. Então o que eu tento fazer hoje é dar uma olhada e estudar todos os assuntos de uma só vez, aceitando que algumas coisas não vão ficar na minha memória, sem ficar bitolado que eu não vou conseguir reter tudo daquela aula e me lembrar daquelas informações específicas. Daí quando eu termino, eu vou olhar as questões sobre aquele tema das provas de residência, como é que o professor costuma cobrar aquilo, e aí voltar para estudar aquilo novamente, tentando resgatar os conhecimentos e me atentando para aquilo que é mais cobrado. Afinal, a gente sabe que o nosso cérebro aprende mais quando a gente fica se testando. E eu sei que em determinados momentos desse canal eu falei para você não ficar lendo e relendo o material. Mas quando você faz isso de uma forma estratégica, depois de já ter visto questões, depois de já saber exatamente o que vai ser cobrado, essa técnica precisa sim ser feita às vezes. Mas é claro que se você ficar tentando resgatar aquelas informações que você já viu, a eficácia vai ser muito maior. Repita esse ciclo até o dia da prova ou até você conseguir aprender de fato. Lembrando que nem sempre vamos ter os melhores materiais e às vezes vamos precisar sim ficar vendo o mesmo conteúdo, mas com olhares diferentes. Espero que esse vídeo te ajude a rever a forma como você estuda e entender o verdadeiro poder das revisões. Quando elas são estruturadas e organizadas, a gente consegue reverter a curva do esquecimento e aprender qualquer coisa, assim como mostra lá naquele gráfico do Ebbinghaus. Se inscreve no canal se fizer sentido para você, deixa o like, manda para um amigo da faculdade que está precisando desse conteúdo e até o próximo vídeo.